Olá, tudo bem? Para essa questão, é bem importante a gente entender qual é a função do voltímetro. Às vezes a gente acha que, por exemplo, o voltímetro ele vai medir o valor da tensão elétrica até chegar naquele ponto, tipo, do gerador até chegar naquele ponto. Às vezes a gente acha que o voltímetro ele tem que medir a tensão elétrica do circuito inteiro. Então, são vários conceitos assim que vão se deduzindo praticamente na resolução das questões, mas vamos deixar bem claro aqui qual é a função do voltímetro. O voltímetro, ele mede a diferença de potencial entre os terminais que ele está ligado. Por exemplo, o V2 está ligado aqui e aqui. Então, ele vai medir a diferença de potencial que existe só nesse espacinho aqui, ou seja, do receptor com o resistor. Esse V1, ele está ligado aqui no gerador, então ele vai medir a diferença de potencial que existe aqui, só nesse pedacinho aqui. Tá, esse V1 ele vai medir só esse pedacinho aqui. O V3, ele tá ligado aqui, ó. Então, ele vai medir a diferença de potencial que existe só nesses resistores. Lembra que quando tá em paralelo, a diferença de potencial é a mesma? Né? Quando tá em série, a diferença de potencial soma. E quando tá em paralelo, a diferença de potencial é a mesma. É por esse motivo que a gente coloca o voltímetro em paralelo. Porque a gente quer saber, ó, que passe uma diferença de potencial aqui igual a que existe entre os terminais dele. Então, se o terminal dele tá aqui, então vai me importar só esse pedacinho aqui, só o que tá em paralelo junto com ele. Não vai me importar a diferença de potencial aqui, não vai me importar nada do gerador, nada, 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 nada. Porque ele não tá conectado com o gerador, ele não tá nem aí pro gerador, entende? Ele só tá destinado aqui para o receptor. Se a gente quer saber alguma coisa do gerador, então a gente vem aqui e conecta o voltímetro exatamente no gerador. Por quê? O voltímetro ele vai medir a diferença de potencial só onde está os terminais dele. Por quê? Porque daí ele vai ter uma mesma diferença de potencial desse trecho aqui que está em paralelo com ele. Afinal, eles vão estar entre os mesmos pontos de potencial, né? Esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Então, o que interessa para ele é só o que tá ali dentro, tá? Se você quiser, mas daí é uma forma muito complicada, né? Não precisa fazer assim como eu vou falar, não. Só estabilizar aqui. Ó, se você quiser, você pode pensar assim, ó, o V2 vai medir tudo que tá entre aqui. Então, ele pode medir essa diferença de potencial toda aqui, tipo, saindo daqui e chegando até aqui de novo. Aí, tu teria que ter o gerador, o quanto esses aqui consumiram de potencial, o quanto esse aqui consumiu de potencial, o quanto que foi dissipado aqui, que daí tu subtrai, né, isso tudo, tem o gerador fornecendo e esses dois consumindo, tu pega o que o gerador forneceu, subtrai tudo que os resistores consumiram, e aí tu vai ter a diferença de potencial que sobrou para cá. Mas onde que tá a origem disso? A origem disso tá que os elementos em série, a soma da diferença de potencial deles é igual a do gerador. Lembra? Que a diferença de potencial fornecida pelo gerador é igual à soma das DDPs de todos os elementos que estão em série. Então, se tu somar isso aqui tudo, tem que dar igual ao do gerador. Logo, se eu quero saber apenas desse pedacinho aqui que está o meu receptor, eu posso fazer, né? O gerador total, tirando o que esses aqui consumiram. Mas, como eu quero apenas do receptor, fica bem mais fácil a gente fazer pela fórmula do receptor aqui, onde eu tenho o meu voltímetro ligado só no pedacinho no receptor, só aqui. Ele não está ligado no gerador, ele não está ligado em nenhum outro resistor, ele não está ligado em nada. Ele está ligado só aqui no receptor. Então, eu vou calcular apenas a diferença de potencial do receptor, tá? Só o que está aqui nas beiradinhas dele. A gente não vai calcular mais nada. Não me interessa gerador, não me interessa resistor, não me interessa nada. A corrente elétrica vai ser definitiva, por quê? Porque é ela que vai definir a diferença de potencial que esse resistor aqui vai dissipar, né? Além do receptor. Mas a diferença aqui de potencial do gerador não vai influenciar em nada, tá? Vai importar apenas realmente o que esse receptor e o resistor que está aqui junto vão consumir. Então, eu venho aqui e faço, né? O V2, que é o que está aqui conectado no receptor,
né? Lembra sempre, sempre, sempre. O voltímetro vai medir só onde ele está conectado. Se eu tivesse aqui, ó, um só aqui, ele mediria só a diferença de potencial no R3 e assim por adiante. Então, eu venho aqui e faço o 2 é igual a DDP, né, que o receptor em si consome, mais R2 vezes I. Então, fica 3, daí já descobriu ali que a corrente é 1 ampere, já sabe que a resistência interna é 1 ohm, então fica 3 mais 1 vezes 1, que é igual a 4 volts, e assim a gente tem o valor aqui. Mas sempre lembra que ele vai definir apenas o que está aqui, né, nas beiradinhas do voltímetro. Ele não vai perguntar mais nada do circuito, para ele vai importar só onde ele está conectado mesmo. Tu vê o que está ali no meio, calcula a diferença de potencial que é consumida ali, a partir da corrente elétrica que vai passar por ali. E isso aí já definiu, tá? A DDP que vai ser marcada no voltímetro.